O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus ergueu os olhos para o céu e rezou, dizendo: Pai Santo, guarda-os em teu nome, o nome que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste, e eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, para se cumprir a Escritura. Agora eu vou para junto de ti, e digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou, porque não são do mundo, como eu não sou do mundo. Não te peço que os tires do mundo, mas que os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. A tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu os enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Muito bem, caríssimos irmãos e irmãs, rádio ouvintes que nos acompanham pelas redes sociais. Paulo vai despedir de Éfeso e diz o seguinte: cuidai de vós mesmos e de todo o rebanho, sobre o qual o Espírito Santo vos colocou como guardas, para pastorear a igreja de Deus, que ele adquiriu com seu sangue. Eu sei, depois que eu for embora, aparecerão entre vós lobos ferozes, que não pouparão o rebanho. Aqui é a primeira coisa que eu quero parar e analisar. Eu tenho batido na tecla que cristãozinho que reza mais ou menos de meia tigela não vai suportar. Vai cair em alguma ideologia ou vai se aderir ao sistema, aquele sistema que eu denunciei outro dia, que eles querem tomar tudo de vocês. Tudo. Dinheiro, terra, casas, carros. Eles serão donos do mundo. Inclusive, às vezes, comida. E aqueles que não rezam não terão força para resistir ao anticristo. Mas até lá, o anticristo usa um monte de gente que são seus instrumentos, tanto na sua família, no seu trabalho, na política, né? Como eu disse hoje, que acabei de ver lá que estão tirando o cartão da gestante, o nome de mãe. Olha que coisa abominável, olha que coisa satânica. De onde que vem essas ideias? Quem que apoia os benditos desse? E também no cartãozinho vai vir a opção de aborto, sendo que é constitucionalmente causa pétrea na Constituição. Mas é porque Satanás atua nesses benditos para destruir a família. E tem um monte de gente que se diz católico, que talvez porque teve um benefíciozinho no passado, vende a sua alma para apoiar esses benditos. Vende a sua alma. É um absurdo o que fazem. Você, como cristão católico, você tem que entender que nós temos que lutar pelos valores da fé, independente de partidarismozinhos, né? E são valores inegociáveis. Vida de criança, ser pai e mãe, isso é um absurdo que nós estamos vivendo. Absurdo, né? Só isso já tem que ser suficiente para você abominar quem está fazendo isso. Mas não. Cegos, obscurecidos pelas paixões, acabam ainda discutindo, misturando com partidarismo, coisas absurdas como essa, né? Esses valores que estão sendo destruídos. E você que apoia isso, está indo junto para o inferno com esse povo, né? Então, são lobos que vêm com essa ideia, essas ideias absurdas de destruição da família, destruição da oração, destruição da fé, né? Colocando a igreja sempre como culpada, como discurso de ódio. E assim por diante. Como eu disse, quando fala de dízimo, gente aí fora fala que está transformando a igreja em sei lá o quê. Quando fala de outra coisa, de valores, é política.
não é política. Isso aí é ser cristão de verdade. E não alguém que pega benefíciozinho, abraça isso e joga a sua alma no inferno, né? Vocês têm que ser os cristãos que lutam pelos valores. Não deixar esses lobos ferozes. E depois que toma seus filhos, né? Qualquer coisinha na internet é suficiente para fazer o filho até querer matar os pais. Como nós estamos vivendo por aí. E tantas coisas absurdas que nós estamos vivendo. Tantas coisas absurdas. Então, cuidado. Cuidado. Olhem, rezem mais. Bota o joelho no chão. Se você, vou dar um nome. Se você não reza o terço, pelo menos o terço todos os dias, você não tem moral para ficar falando de igreja. Você não reza. Reza uma Ave Mariazinha de manhã e à noite e vem arrotar grosso na igreja. Você não faz adoração. Você não lê a Bíblia, você não lê o catecismo. Quem é você para ficar rotando aí? Você não tem autoridade nenhuma para ficar dando opinião sobre doutrina da igreja. Se você rezasse o rosário, adoração, ler a Bíblia, estudar o catecismo, aí tudo bem, você pode começar a querer, né? Mas nós estamos com um monte de gente, igual o time de futebol, né? Vai pro boteco, um barrigão desse tamanho, xingando o jogador tudo. Você pega a tranqueirinha, põe para jogar no campo, e infarta já, né? Fica mais perdido que segue em tiroteio. Ficar sentado no boteco xingando o outro é fácil. Eu quero ver você jogar. Eu quero ver você. O que você faz de verdade pela fé, ao invés de ficar aí boquejando sobre a fé, sobre a igreja, sobre o padre. Quem é você que nem reza, não sabe nada, não estuda nada de doutrina e vem querer arrotar grosso? Seja humilde, converte, né? Converte primeiro. Essa Além disso, do vosso próprio meio aparecerão homens com doutrinas perversas. No vosso próprio meio. Esse polvinho que vem aí, encher a cabeça de vocês. E quem reza pouco, acaba caindo nas armadilhas de Satanás, né? Que arrastarão discípulos atrás de si. Por isso, estai sempre atento. Lembrai-vos durante os 3 anos. Lembra da doutrina, lembra do catecismo, lembra do que a igreja ensina. Hoje tem internet, né? Basta você ver lá, não um influencer qualquer, mas vê o próprio site do Vaticano, tem os documentos da igreja. Hoje tem um IA, chama Magisterium AI, que você pode digitar lá e ele vai citar até o documento, né? Não é totalmente certo, não, porque toda inteligência artificial tem sua falha, mas já dá um norte, né? Hoje é muito fácil você saber. Por exemplo, a questão de anticoncepcional e DIU. Basta você digitar lá documentos da igreja anticoncepcional, você vai ver. É 1 segundo. Mas por que boqueja contra o padre? Por que arrota grosso contra o padre que fala o que a igreja diz? Vai lá, checa. Fala documentos da igreja anticoncepcional. Vai aparecer todos. O que vai mudar a sua vida se você não quer mudar de vida, né? E assim tantas outras coisas que eu falo, tem gente que não aceita. Algumas instituições que eu falo que são proibidas pela igreja, digita lá o nome dela, você sabe muito bem qual. Que a igreja proíbe como pecado mortal. Digita lá o nome dela e o que a igreja católica diz. Basta fazer isso, é 1 segundo. Mas aí vai no outro, não tem nada a ver. Como não tem nada a ver? É esse padre que chegou que não aceita a gente. Pelo amor de Deus, gente. Basta 1 minuto para você pegar lá. Põe a instituição e fala o que a igreja católica diz. Está lá 200 coisas que não tem nada a ver comigo. O que eu vou ganhar de querer inventar coisa que não é da igreja? O que eu ganho com isso? Aparecerão entre vós homens com doutrinas perversas, né? Que arrastarão discípulos para si. Discípulos, vai lá. Não, eu prefiro morrer nessa instituição, que todo mundo vai morrer e não vai te levar para o céu, do que a instituição, a igreja católica, que vai te salvar. Olha que nível chega.
Olha que nível chega o ser humano. Uma instituição que tem Cristo 2000 anos, uma igreja de 2000 anos, um papa, todos os dogmas da igreja, a qual foi dada as chaves do céu e da terra, mas prefere um trem lá, um encontrozinho com um monte de gente que vai tudo morrer. É para acabar o piqui do Goiás. É muita coisa, a gente tem que ter paciência demais, gente. Tem que ter muita paciência. Parece que é um trem assim, é assustador. Assustador. Porque se fosse na época ainda antiga, que não tem internet, mas agora com internet, digita lá quando eu falar uma coisa aqui, digita lá o que eu falei e o que a Igreja Católica diz. E vê os documentos. Pede os documentos da igreja. Pronto. Já dá para amarrar a língua e não ficar falando que é eu que estou mudando as coisas. Amarra a língua, né? Ou então drena o veneno. Joga lá para não sei para onde você quiser. Agora entrego-vos a Deus. E a mensagem dessa aqui tem poder para edificar, né? E dar herança a todos os santificados. Não cobicei ouro, prata ou veste de ninguém. Vós bem sabeis que essas minhas mãos providenciaram o que era necessário para mim e para os que estavam comigo. Em tudo vos mostrei que, trabalhando desse modo, se deve ajudar os fracos. Recordando as palavras. Essa frase é uma das frases mais famosas do Atos dos Apóstolos. Há mais alegria em dar do que receber. Atos dos Apóstolos 20, 35. Se fosse para pôr o B, né? 20, 35. Há mais alegria em dar do que receber. É mais alegria a mãe que dá o pedaço de carne melhor para o filho e lava o prato do que quem come a carne. É mais alegria a mãe que limpa a casa, que deixa o menino bem, do que o menino que recebe tudo pronto. É mais alegria ajudar os pobres do que você ganhar seu dinheiro, que ganhar na Mega Sena. É mais alegria deixar os outros na frente do que você receber primeiro lugar. É mais alegria em ser dizimista do que não ser. É mais alegria em se doar do que receber. Quem levanta no ônibus para uma senhora sentar no seu banco, sente uma alegria por dentro, muito maior do que a bunda enfiada naquele banco, sem levantar, né? Para os mais idosos, para os que estão doentes. Tem que falar a palavra pesada, desculpa aí, mas talvez se acorda. A alegria é maior em dar do que receber. A alegria é maior em dar do que receber. Por isso que eu estou aqui, suando por vocês, essa hora, né? Porque é muito mais alegria em doar, dar a vida, do que ficar dormindo até tarde, acordando, atendendo 10 horas da manhã, passeando toda hora, né? É bom, né? A carne pede, mas Deus quer que eu esteja aqui, servindo, puxando a orelha de vocês, por amor. Isso tudo é por amor. Porque se eu não amasse, eu só ia falar que estava gostoso o bolo de chocolate, né? Como foi bom a nossa oração hoje, juntinhos, unidos, como nós... Pronto, terminava Era muito mais fácil para mim. Que alegria, irmãos e irmãs, né? Que bom, que bonitinho, nós unidos, ciranda, cirandinha. Eu vou para casa, já tem um almocinho pronto na casa de todo mundo, e ninguém fala nada do padre, né? Quem que vai falar que o padre falou ciranda, cirandinha, vai achar alguma ruim? Né? Não, o padre é uma gracinha. Ele achou todo mundo bonitinho junto. Pronto. Eu vou para casa de boa, como também igual um porco, espero os convites, e fica por aí. Minha vida ia ser light. Só que depois ser comido pelos vermes lá e ai do meu julgamento, né? Ai do meu julgamento. E olha só, Paulo, que danava com o povo, Paulo ajoelhou-se e rezou com eles. Todos foram em pranto, chorando, e lançando no pescoço de Paulo beijava, né? Parece que independente, o povo quer verdade. O povo não quer um padre, mesmo que acha ruim um povo, mas o povo não quer um padre que fica aguado, quer que bate o cajado para dizer que essa é a verdade, né? O povo tem sede da verdade, tem sede, né? E olha a oração sacerdotal continuada. Jesus continuando na unidade, né? Ergueu os olhos, Pai Santo, guarda-os em teu nome, para que eles sejam um,
Onde que a gente vê na missa em que nós convocamos para que sejamos um? Na segunda epíclese, ou epiclese. A primeira epiclese é sobre onde? O pão e o mandai vosso Espírito Santo para que este, não é? Isso? E a segunda epiclese? Sobre o povo. Fazer que o povo seja um. Vamos falar aqui, vamos ver aqui na oração eucarística, eu vou mostrar para vocês. Então, a Eucaristia é aquela que nos dá capacidade de sermos um. Onde? Como que nós nos tornamos um? Na verdade. Quando todo mundo se adere à verdade. Enquanto tiver alguém olhando para o seu estômago, para o seu benefíciozinho, para o seu bolsa sei lá o quê, olhando para si e não para a verdade, seremos divididos. Entende? Enquanto você está olhando para si, egoísta, você não olha a verdade. O que nós estamos vivendo de batalha, você não se une à única verdade. Você está olhando para o seu estômago. Isso é o problema que nós estamos vivendo. Por isso que é tudo dividido, tudo polarizado. A sociedade está muito polarizada. Claro. Quer uma polarização maior do que verdade e mentira? Do que vida e morte? Do que família e um monte de coisas que destrói a família? Né? São dois polos totalmente diferentes, né? Quando eu estava com eles, guardava-os em teu nome, o nome que me deste, eu guardei-os e nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição. Até aqui Jesus cita Judas, né? A igreja não fala quem está no inferno, mas é difícil, coitado. A gente reza por ele, mas... Agora eu vou para ti, digo essas coisas, estando ainda no mundo, para que eles tenham em si a minha alegria plenamente realizada. Quem busca a verdade em Cristo tem alegria plena, mesmo na provação, mesmo na dor, mesmo na dificuldade, né? Eu lhes dei a tua palavra, mas o mundo os rejeitou. Você se segue bem a palavra, se você realmente bate o pé e fala, eu vou obedecer à igreja. Se você não quiser ouvir o Padre Pablo, põe no Google. Então, confirma lá. Mas, repito, olhando os documentos da igreja, não é qualquer reborré que fala lá, não. Tem gente que segue um povo que não sabe nada de igreja, né? Sabe nada. Um padre que eu gosto muito, assim, não, são vários, né? Mas eu estava ouvindo ele aqui agora, mas ele é muito bom para defender o magistério da igreja, o padre José Eduardo. Não sei se já... muito bom, assim, dá alegria. Agora mesmo ele estava te chamando de ignorante quem fica falando contra a oração em línguas, né? Muito bom. Ele lê a doutrina, tem um grande conhecimento, tem informações, né? São pessoas que fazem a gente ficar felizes, né? Porque está lá lutando, passou por provações, foi deixado de lado pela hierarquia da igreja, mas está lá firme, né? Se fosse qualquer um outro, estava depressivo. Provavelmente reza muito, porque senão não aguentaria tanta pressão. Porque todo mundo é perseguido nesse mundo do cão que serve a Deus, né? Todo mundo. Não te peço que os tire do mundo, mas os guardes do maligno. Eles não são do mundo, como eu não sou do mundo. Consagra-os na verdade. Consagra-os na verdade. A tua palavra é, de novo, verdade. Um dia tinha um aluno de história dessas universidades públicas, fumava um baseadinho. Ele disse, padre, eu amo todas as religiões, né? Todas as religiões. Eu amo todas. Eu falo, hipócrita, você nem conhece. Não existe amor sem verdade. Que religião que você conhece para falar que ama? O primeiro que pisar no seu calo, você é o primeiro a querer combater, né? Esses que dizem que ama tudo, todos, né? Na verdade não ama nada, porque não conhece. Eu comecei a amar a Igreja Católica quando eu a conheci profundamente. Eu também criticava a igreja. Eu concordo com tal coisa, eu não concordo. Um Zé Mané igual eu, reborréia, nasceu ontem, morreu amanhã.
falando da igreja. Ah, toma, é muita petulância, não é não? Quem conhece a igreja ama, mas você tem que conhecer a igreja de verdade, né? Aí sim você vai começar a respeitá-la. Consagra-os a verdade, a tua palavra é verdade. Como tu me enviaste ao mundo, assim também eu vos enviei ao mundo. Eu me consagro por eles, a fim de que eles também sejam consagrados na verdade. Olha de novo. Por isso que eu detesto mentira, gente. Pelo amor de Deus, não mente para mim, não. Se você falou que matou alguém e falou a verdade para mim, eu vou te pôr no colo. Você teve um adultério, que você fez uma coisa horrível, roubou. Vem cá e conta para mim. Eu vou te abraçar, eu vou te dizer, estamos juntos. Confessa, se tiver que punir alguma coisa aí no crime, vai, e eu vou caminhar junto. Agora, você mentiu, dissimulou, quis se fazer isso, escondeu. A confissão, por exemplo, uma mentirinha. Se você esquece o pecado na confissão, ela é válida. Mas se você esconde um pecadinho, ela é inválida. Não valeu nada, você vai ter que confessar tudo de novo. A mentira é do pai da mentira. O pai da mentira é Satanás. Não mintam. Não mintam. Ah, claro. Depois, na formação, nós vamos explicar sobre mentira. A mentira, intrinsecamente má, não é toda informação falsa. É aquela em que o outro tem direito de saber e fere a virtude da justiça e da caridade. Por exemplo, se o meu irmão está na casa e alguém quer matá-lo, e eu digo, meu irmão não está em casa, isso não é pecado, isso é virtude. Na verdade, a informação falsa é a virtude de salvar o meu irmão. Ok? Então vamos falar sobre isso. Precisa de um tempo de formação. Mas a mentira de esconder, de se dissimular, de querer enganar o outro e fere a virtude da justiça, essa é má. Essa é do pai da mentira. Que Nossa Senhora, a mãe da verdade, olha que bonito. Nossa Senhora é a mãe da verdade, que ela interceda para que nós também sejamos verdadeiros e não mentirosos, dissimulados. Assim seja. Amém.